A história de Ruth. Ruth foi uma jovem estrangeira e viúva que generosamente deixou a sua terra para cuidar da sua sogra, Noemi. A história de Ruth é narrada no livro bíblico de mesmo nome, o 8º do Antigo Testamento. Ruth era de Moabe e decidiu abraçar a fé em Deus, abandonando os antigos deuses moabitas. Sua decisão revelou amor ao Senhor e por Noemi. Ambas viúvas enfrentaram a dor da perda, mas mantiveram-se unidas pela afeição, mais do que pelo parentesco. Juntas, Ruth e Noemi lutaram pela sobrevivência, e com a graça de Deus, voltaram a sentir a alegria de viver. A história de Ruth diz que ela era uma moça moabita, que se casou com Malom, um judeu de Belém de Judá, filho de Noemi e Elimeleque. Depois de 10 anos casados, o seu marido Malom morreu, deixando-a numa situação vulnerável, junto de sua sogra e cunhada, também viúvas. Naquele tempo, as 3 viúvas enfrentariam grandes dificuldades na sociedade, devido à sua condição social de mulher, viúva, estrangeira, sem filhos, sem maridos ou pais que as sustentassem. A luta por sobrevivência numa terra estrangeira não impediu Ruth de manter sua palavra e integridade. O seu valor, afeto e amizade por Noemi permaneciam intactos. Trabalhadora. Ruth pediu permissão a Noemi para ir trabalhar no campo, recolhendo os restos da colheita. Era uma prática comum entre os mais desprovidos da sociedade naquela época. Imagem de uma mulher colhendo espigas de trigo num campo. Ruth colhendo os restos da colheita. Ruth foi surpreendida com a maneira pela qual Deus providenciaria favor e graça para ela e sua sogra. Mais que restos das colheitas, Deus providenciara a oportunidade de uma nova história em família, através de Boaz. Este homem muito rico era dono do campo onde Ruth trabalhou e seria o seu resgatador. Resgatador, naqueles tempos, era um parente próximo que interviria em favor de um membro da família, vivo ou morto. Neste caso, Boaz expressaria favor à família, se casando com viúva de Malom, restabelecendo a situação de Noemi e de Ruth, lhe dando uma posteridade. Assim, com esse desfecho inesperado, a família de Noemi voltou a sentir a alegria de viver. Ruth e Boaz se casaram e tiveram um filho, chamado Obed. Este foi motivo de alegria para seus pais e para a avó que, agora, reconhecia que a bondade de Deus está sempre presente. Obed foi pai de Jessé e avô do rei Davi. O que podemos aprender com a história de Ruth? Há muitas lições que podemos aprender com a história de Ruth na Bíblia, mas talvez a principal seja: Deus não abandonou o seu povo. Apesar das aflições, Ele continua no controle. Ruth demonstra que Deus é soberano nas coisas rotineiras da vida de mulheres e homens simples que confiam nele. O Senhor continua cumprindo o seu plano eterno de salvação do seu povo por todo o mundo. Ruth e Noemi, o valor da fidelidade. Ruth surpreende-nos pela sua escolha deliberada e desinteressada de acompanhar Noemi em seu regresso
a Israel. Ela não ganharia nada com isso. Pelo contrário, iria ser estrangeira numa terra desconhecida e ter no seu encargo a responsabilidade de uma mulher idosa. Mas Ruth não pensou nisto. Ela, com amizade e altruísmo, prontamente cuidou de Noemi como se fosse sua própria mãe, mostrando bondade e amor genuíno por sua sogra. Ruth e sua sogra Noemi são exemplos de mulheres que superaram a dor da perda e, por fim, voltaram a sentir a alegria de viver depois de todo o sofrimento pelo qual passaram. A fidelidade e afeição dessas mulheres nos encorajam a ter uma vida altruísta, pautada no amor e na amizade verdadeira. Lições: Deus dá força em tempos de fraqueza. Todos podem conhecer esperança de Israel. A humanidade tem necessidade de um resgatador. Todos precisamos de um Salvador. Há decisões que mudam toda uma vida. É importante ter a consciência que também somos resgatadores. Tratar os outros com bondade e dignidade que eles necessitam. Deus abre portas e oportunidades em situações que parecem casuais. Constate a mão de Deus. Importante dar prioridade ao amor a Deus e fidelidade à família. O cuidado com os mais velhos e mais necessitados reflete a bondade de Deus. Resumo explicado do livro de Ruth. O livro de Ruth, no Antigo Testamento, narra a história de uma mulher moabita que, diante de dificuldades, demonstrou um profundo compromisso com sua sogra, Noemi, e uma fé inabalável em Deus. Ruth decidiu abandonar sua terra natal, sua família e suas crenças para seguir a Deus, demonstrando uma fidelidade extraordinária. Ruth não é apenas uma mulher de fé, mas também um exemplo de coragem e persistência. Sua história nos convida a pensar sobre as nossas próprias escolhas e nossa relação com Deus. Após perder o marido, Ruth decidiu acompanhar sua sogra, Noemi, até Belém, em Israel. Mesmo com muitas dificuldades, Ruth demonstrou grande lealdade. Ela deixou sua terra e seu povo para cuidar de Noemi e seguir o Deus de Israel. Essa escolha muda sua vida e começa sua transformação. Ao chegar a Belém, Ruth trabalhou nos campos de Boaz, um parente de Noemi. Boaz, ao perceber sua virtude e lealdade, protege Ruth durante a colheita e, seguindo a tradição do resgate familiar, ele a redime, casando-se com ela. Dessa união nasce Obed, que se torna o avô do rei Davi, e por meio dessa linhagem surgiu Jesus, Ruth e Noemi, em direção a Belém. O livro de Ruth não é apenas um relato histórico, mas também um testemunho de como Deus age em momentos difíceis, utilizando atos de fé e lealdade para cumprir seus planos. O autor do livro de Ruth não é identificado na Bíblia. A história de Ruth inspira cristãos a viver com coragem, fé e compromisso, refletindo a importância da lealdade e da confiança no Senhor em todas as situações da vida. O livro de Ruth, número de capítulos, 4 capítulos. Propósito: mostrar a fidelidade de Deus e como Ele age por meio de pessoas simples,
para cumprir seus planos, incluindo estrangeiros em sua aliança. Temas principais: fidelidade, lealdade, providência divina, redenção e inclusão dos estrangeiros no plano de Deus. Histórias importantes. Ruth decide seguir Noemi, capítulo 1. Ruth colhe nos campos de Boaz, capítulo 2. Boaz resgata e se casa com Ruth, capítulo 3, -4. O nascimento de Obed, avô do rei Davi, capítulo 4. Ensinamentos à importância da lealdade e do amor ao próximo. Ruth 1, 16-17. Deus cuida daqueles que confiam nele, mesmo em tempos difíceis. Ruth 2:12. A redenção de Boaz aponta para Jesus, nosso Redentor. Ruth 4, 14-15. Usa pessoas comuns para cumprir seus grandes propósitos. Personagens principais: Ruth, Noemi, Boaz, Obed. Mensagem: Deus é fiel e redentor, transformando dor em bênção. Seu amor e graça não se limitam a um povo, mas se estendem a todos que confiam nele. Estudo bíblico sobre o livro de Ruth. Quem escreveu o livro de Ruth, o verdadeiro autor do livro de Ruth, não é identificado na Bíblia. A tradição judaica sugere que o profeta Samuel possa ter sido o autor, considerando o contexto histórico e o período em que o livro foi escrito. No entanto, não há confirmação definitiva sobre o autor. Contexto histórico do livro de Ruth. O livro de Ruth se passa durante o período dos Juízes, uma época marcada por grande instabilidade social e religiosa em Israel. Esse período, que ocorre após a morte de Josué, com o povo frequentemente se afastando de Deus, sendo depois punido por invasões e opressões. Quando o povo se arrependia, Deus levantava juízes para restaurar a ordem. A história de Ruth, ambientada no período dos juízes, destaca a fidelidade pessoal e a graça de Deus, mesmo em tempos de crise. Ela contrasta com a falha da liderança política e religiosa da época, mostrando como a lealdade e a obediência a Deus podem trazer bênçãos, mesmo em um cenário de instabilidade. Quem foi Ruth? A mulher moabita. Ruth era uma mulher moabita, de Moabe, uma terra vizinha a Israel, com uma cultura e religião diferentes das de seu marido, Malom, que era israelita. Ela casou-se com um homem da tribo de Judá, mas infelizmente seu marido morreu jovem, assim como seu sogro e cunhado. Após essa grande perda, Ruth teve que tomar decisões difíceis, e a mais importante foi ficar ao lado de sua sogra, Noemi. Noemi, viúva e sem filhos, decidiu voltar para sua terra natal, Belém, e Ruth, em um ato de fidelidade e amor, optou por segui-la. Ao fazer isso, Ruth se afastou de sua própria terra, de seus pais e de sua cultura, para viver segundo a fé de Noemi e o Deus de Israel. A decisão de Ruth foi muito mais do que um simples gesto de compaixão. Ela escolheu seguir a fé e obedecer à vontade de Deus, mesmo sem saber o que o futuro lhe traria. Ao casar-se com Boaz, Ruth entrou para a linhagem de reis de Israel. Ela teve um filho, Obed, que se tornou avô de Davi, da qual viria a linhagem de Jesus. As lições que Ruth nos deixou: lealdade, fé
coragem e sabedoria na tomada de decisões continuam sendo aplicáveis hoje. Somos chamados a sermos fiéis nas pequenas e grandes coisas, a confiarmos em Deus em todas as situações e a vivermos com coragem ao refletirmos sobre sua história. Somos inspirados a seguir seu exemplo e a confiar que Deus sempre tem um plano maior para nossas vidas. Conheça mais sobre a história de Ruth, as principais virtudes de Ruth. Ruth foi fiel, cuidando de Noemi com amor genuíno. Ela era bondosa, humilde e trabalhadora, recolhendo espigas para sustento. Também foi temente a Deus, confiando plenamente em sua vontade. Fiel, Ruth demonstrou lealdade e compromisso com Noemi, mesmo sem obrigação, permanecendo ao lado da sogra e cuidando dela em momentos de vulnerabilidade. Bondosa, seu amor por Noemi era genuíno e desinteressado, colocando o bem-estar de sua sogra acima do próprio conforto. Trabalhadora, Ruth mostrou ser uma mulher trabalhadora e dedicada, buscando sustentar a si mesma e a Noemi, ao recolher espigas no campo. Mesmo em condições difíceis, humilde, Ruth não se colocou acima de sua condição como viúva e estrangeira, aceitando trabalhar no campo e confiar em Deus para prover suas necessidades. Temente a Deus, ela abandonou os deuses moabitas para abraçar a fé no Deus de Israel, demonstrando confiança e submissão à soberania divina. Quem foi Boaz? Boaz foi um homem íntegro, temente a Deus e generoso, que vivia em Belém como um próspero fazendeiro. Em um tempo marcado pela desordem e pecado, Boaz destacou-se por sua bondade e fidelidade. Ele acolheu e protegeu Ruth, uma viúva estrangeira, oferecendo-lhe trabalho e sustento com respeito e dignidade. Reconhecendo o valor de Ruth, Boaz tornou-se seu resgatador e esposo, demonstrando fidelidade a Deus em cada decisão. Seu casamento com Ruth foi abençoado e juntos tornaram-se parte da linhagem real de Israel, sendo antepassados do rei Davi e posteriormente de Jesus Cristo. Veja mais sobre Boaz. O parentesco de Ruth com o Davi e Jesus. Ruth faz parte da linhagem do rei Davi e, consequentemente, da de Jesus Cristo. Ela é bisavó de Davi, pois seu filho, Obed, foi pai de Jessé, o pai do rei Davi. A história de Ruth destaca como Deus, por meio de sua fidelidade e providência, incluiu uma estrangeira na linhagem do Messias, cumprindo seu plano de salvação para toda a humanidade. Genealogia resumida de Ruth a Jesus. Ruth e Boaz geraram Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. De Davi veio Jesus, o Salvador. A história de Ruth revela como Deus usou gerações de fé e obediência para trazer o Messias ao mundo. A inclusão de Ruth na linhagem de Jesus enfatiza que o plano de Deus é para todos, unindo povos em sua graça e salvação. A relação entre Ruth e Noemi. A relação entre Ruth e Noemi, apresentada no livro de Ruth, é um grande relato de companheirismo da Bíblia. Noemi era israelita e sogra de Ruth, uma mulher moabita. Após a morte de seus maridos, Noemi decidiu voltar para Belém,
e aconselhou suas noras a ficarem em Moabe. Orfa atendeu ao pedido, mas Ruth, movida por profundo amor e lealdade, escolheu permanecer com Noemi. Mesmo enfrentando dificuldades, Ruth trabalhou para sustentar a sogra. Por sua vez, Noemi cuidava da nora, orientando-a com sabedoria. Ao perceber que Boaz poderia ser um resgatador para Ruth, Noemi aconselhou-a sobre como agir, resultando no casamento de Ruth com Boaz. Essa relação reflete amor genuíno, respeito e apoio mútuo. Noemi, inicialmente amarga pela perda, encontrou consolo e esperança na dedicação de Ruth. Juntas, elas superaram a dor, mostrando que laços familiares podem ser fortalecidos pelo amor e pela fé. A relação entre Ruth e Boaz. A relação entre Ruth e Boaz é marcada por respeito, bondade e providência de Deus. Ruth, uma moabita, viúva, acompanhou sua sogra Noemi a Belém e começou a colher trigo nos campos para sustentá-las. Sem saber, ela trabalhava nos campos de Boaz, um parente rico e generoso. Ao saber da lealdade de Ruth para com Noemi, Boaz a tratou com gentileza, protegendo-a e garantindo que recebesse provisão suficiente. Noemi percebeu que Boaz era um homem, um parente, que poderia casar-se com Ruth para restaurar sua linhagem. Seguindo o conselho da sogra, Ruth demonstrou interesse em Boaz com humildade, pedindo que ele fosse seu redentor. Admirado por seu caráter e virtude, Boaz aceitou o papel, mas primeiro precisou resolver questões legais, já que havia outro parente com prioridade. Após garantir o direito de resgatá-la, Boaz se casou com Ruth e juntos tiveram um filho, Obed. Avô do rei Davi, essa relação mostra a importância da honra, da obediência e do cuidado mútuo. Boaz foi um símbolo de redenção, apontando para Cristo, que também redime seu povo. O amor e a providência de Deus se manifestam nessa união, transformando tragédia em bênção. Resumo do livro de Ruth, capítulo por capítulo. Capítulo 1. Noemi e Ruth voltam a Belém. O livro de Ruth começa com uma família israelita que sai de Belém devido à fome e vai para Moabe. Elimeleque, Noemi e seus filhos, Malom e Quilion, se estabelecem lá. Mas Elimeleque morre. Os filhos casam com moabitas, mas também Falequem, deixando Noemi com suas noras, Ruth e Orfa. Noemi decide voltar a Belém e, ao sugerir que suas noras fiquem em Moabe, Orfa a obedece. Mas Ruth insiste em acompanhá-la. A decisão de Ruth reflete um compromisso profundo com Noemi e com o Deus de Israel, demonstrando lealdade e fé. Capítulo 2. Boaz recebe Noemi e Ruth em Belém. Ruth começa a trabalhar nas colheitas de Boaz, um parente de Noemi, ao saber que ela era moabita. Boaz se mostra gentil, permitindo que ela colha mais grãos e assegurando sua proteção. Noemi percebe que Boaz poderia ser um resgatador da família e instrui Ruth a buscar seu favor. Este capítulo destaca o caráter de Boaz, mostrando-o como alguém generoso e justo. Além de evidenciar a providência divina que guia os passos de Ruth e Noemi. Capítulo 3. Ruth se aproxima de Boaz.
Noemi orienta Ruth a se aproximar de Boaz durante a colheita, quando ele estará descansando à noite. Ela deveria deitar-se aos pés dele e pedir para que ele cumprisse o papel de redentor. Ruth segue as instruções e Boaz, surpreso, promete cumprir a promessa, mas explica que há um parente mais próximo que tem prioridade. O capítulo destaca a coragem e a virtude de Ruth, que confia em Noemi, e o caráter justo de Boaz, que escolhe fazer o certo, mesmo diante de uma solução mais fácil. Capítulo 4. Boaz casa-se com Ruth. Boaz vai à cidade e, diante dos líderes locais, oferece ao parente mais próximo a chance de redimir a herança de Elimeleque. Ao descobrir que isso implicaria casar com Ruth, ele recusa, e Boaz assume a responsabilidade. Boaz casa com Ruth, e eles têm um filho, Obed, que se torna o avô de Davi. O capítulo conclui a história com a restauração de Noemi e a continuidade da linhagem de Davi, destacando a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Ensinamentos do livro de Ruth. 1. Lealdade em tempos difíceis. Ruth mostrou uma lealdade impressionante ao escolher acompanhar sua sogra Noemi, mesmo após a morte de seu marido. Em vez de retornar à sua terra natal, ela se comprometeu a ficar ao lado de Noemi, independentemente das dificuldades. Essa lealdade é um exemplo de compromisso verdadeiro. 2. Fé em Deus. Ao seguir Noemi para Belém, Ruth não sabia o que o futuro lhe reservava. Sua decisão de se comprometer com o Deus de Israel, abandonando seus próprios deuses, demonstra uma fé profunda e confiança em Deus para guiar seus passos. 3. Trabalho árduo e perseverança. Ruth não ficou esperando uma solução milagrosa, mas trabalhou nos campos de Boaz para garantir o sustento de Noemi e dela. Seu esforço diário mostra a importância de sermos diligentes e perseverantes, mesmo em situações difíceis. 4. Deus recompensa a fidelidade. A fidelidade de Ruth foi recompensada quando Boaz, um parente de Noemi, a redimiu, casando-se com ela. Isso mostra como Deus honra aqueles que permanecem fiéis aos seus caminhos. Deus tem sempre um plano maior para nós. A história de Ruth culmina com o nascimento de Obed, avô do rei Davi, e parte da linhagem de Jesus. Isso nos ensina que nossas escolhas de fé e lealdade podem ter um impacto duradouro, além do que podemos perceber no momento.